Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema aqui, sério, é o que separa quem ganha dinheiro de quem só patina no mercado: a gestão de risco. O nosso objetivo aqui é bem simples e direto: montar uma estrutura, um plano, para trazer um pouco de previsibilidade para os resultados do mês. Chega de montanha-russa, né? Vamos nessa? Essa frase aqui, ela dói, porque é a mais pura verdade. Aquela sensação de ter uma estratégia boa, que funciona, mas mesmo assim fechar o mês no vermelho, é frustrante demais. E é aqui que a gente começa a entender que o problema na maioria das vezes não tá no gráfico, ele tá na estrutura, ou melhor, na falta dela. E aqui tá a primeira grande virada de chave que a gente precisa ter. Muita gente passa anos, literalmente anos, estudando padrões de candle, indicadores, price action, e ignora completamente o que de fato quebra uma conta: a mentalidade de apostador e a falta de um gerenciamento de risco sólido. É exatamente isso que a gente vai construir aqui, passo a passo. E antes da gente seguir, um convite rápido. Se a meta é de fato aprender a operar como um profissional e não como um apostador que depende da sorte, faz todo sentido se inscrever aqui no canal. A gente tá sempre falando sobre consistência, que é o que importa no final das contas. Então aproveita e já se inscreve aí. Ok, vamos pro nosso primeiro pilar, que é fundamental. Para ter resultado previsível, é preciso parar de pensar em trades isolados e começar a pensar no negócio. Aquele capital na corretora não é dinheiro para fazer uma fezinha, é o capital social da sua empresa, a EUSA Trader. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o apostador. Ele quer a grande tacada, quer dobrar a conta num dia, opera no calor do momento, na raiva ou na euforia. Do outro, o empresário. Ele pensa em percentual, ele tem um plano de negócios e executa. O foco dele é no longo prazo. Agora, na sinceridade, qual dos dois tem chance de sobreviver nesse mercado? E essa frase, ela resume tudo. Essa ânsia de enriquecer da noite pro dia, que infelizmente é muito vendida por aí, é a receita perfeita pro desastre. Um negócio de verdade não dobra de tamanho todo dia. Ele cresce de forma sólida, sustentável. Agora, vamos pensar juntos. E se a meta fosse buscar 10% ao mês? Com um capital de R$1.000, por exemplo, estamos falando de R$100. Ah, mas é pouco? Será? Pensa como um empresário. Qual investimento de baixo risco hoje em dia te paga 10% ao mês? Praticamente nenhum. E com a mágica dos juros compostos, esse crescimento vira uma bola de neve. É assim que uma empresa de trading cresce, com base em metas realistas, percentuais e não em pura emoção. Beleza, com a mentalidade ajustada, vamos para a parte prática, para os números. É aqui que a gente usa a estatística a nosso favor. O mercado deixa de ser aquele caos imprevisível e se torna um jogo de probabilidades, onde a gente pode e deve ter uma vantagem. Vamos olhar para um exemplo prático. Imagina um mês com 22 dias de pregão. Se a gente tem uma estratégia com 70% de taxa de acerto, a estatística já nos diz que, em média, teremos uns 15 dias de ganho e uns 7 dias de perda. Percebe? A perda já faz parte do plano antes mesmo do mês começar. Ela é esperada. Isso nos leva a uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Se a gente já sabe, matematicamente, que vamos ter dias de perda, por que aquela raiva, aquela frustração, aquela fúria quando um stop loss é acionado? A perda não é um fracasso, não é pessoal. É só uma variável estatística do nosso negócio. Então, o ponto central é esse: o stop, sozinho, não quebra ninguém. O que destrói o resultado de um mês inteiro é o que vem depois dele. É a tal da fúria do dia. Aquela vontade de se vingar do mercado, de recuperar na marra, que leva a mais operações, a quebrar o gerenciamento. É isso que precisa acabar. A gente precisa normalizar o erro. Aliás, falando em planejamento, para quem quer se aprofundar e aprender a montar um plano operacional completo, com planilhas e tudo mais, tem um link aqui na descrição para uma formação completa que foi feita exatamente para quem busca essa consistência. Vale a pena dar uma olhada. Agora vamos para o terceiro pilar. Esse aqui é a matemática pura, não tem o que discutir. A regra é nunca, jamais, em hipótese alguma, entrar numa operação onde o risco é igual ou maior que o seu potencial de retorno. A conta simplesmente não fecha no longo prazo. Esse gráfico aqui ilustra a ideia perfeitamente. Para cada operação, a gente define um risco. Vamos supor, 150 pontos. O alvo, o nosso retorno, tem que ser, no mínimo, o dobro disso, 300 pontos. Essa é a famosa relação de 2 para 1. Quando a gente combina isso com a nossa estatística de acerto, o sistema se torna lucrativo ao longo do tempo. É pura matemática. E quando a gente tem esses 3 elementos bem definidos, um risco fixo, um alvo fixo e uma estatística que a gente conhece, o jogo muda completamente. Acaba aquela coisa de torcer pro preço andar, de achar que o mercado tá contra a gente gente passa a operar com base em probabilidade. E emoção, a emoção fica de fora da equação. E chegamos ao último pilar. E olha, talvez esse seja o mais difícil de todos. Porque de nada adianta ter o melhor plano do mundo no papel se na hora do vamos ver a gente não tiver a disciplina para seguir o que foi combinado. A disciplina é a ponte que liga o planejamento ao resultado. E para ajudar, aqui estão 3 regras de ouro. São inegociáveis. Primeira, bateu o limite de stops do dia, fecha a plataforma. Sem pensar 2 vezes. Acabou por hoje. Segunda, a vontade de clicar continua? Ótimo. Vai pro simulador. Treina, estuda, mas com dinheiro de mentira. E terceira, a mais importante. Jamais, sob nenhuma circunstância, desrespeite o limite financeiro de perda diária. Agora uma pausa pra gente refletir nisso aqui. A grande, esmagadora maioria das pessoas que operam no mercado nunca se deu a chance de ser 100% disciplinada. Nunca seguiu o próprio plano à risca por 30 dias seguidos. Fica aqui o desafio. Experimenta fazer isso. O resultado pode ser surpreendente. Ufa! Ok, vamos juntar todas as peças agora. Vamos recapitular rapidinho a estrutura que a gente montou aqui para não só sobreviver, mas para prosperar no mercado, gerenciando o risco como um profissional de verdade. São esses 4 pilares. Primeiro, a mentalidade de empresa, trocando a ganância pelo crescimento percentual. Segundo, o planejamento baseado em estatística, para a gente entender e normalizar as perdas. Terceiro, uma relação de risco-retorno sempre positiva, no mínimo de 2 para 1. E por último, mas não menos importante, a disciplina inegociável para executar tudo isso. E pra gente fechar, guardem essa verdade. O objetivo aqui não é acertar todas, isso é impossível. O objetivo é sobreviver.
E no longo prazo, não sobrevive quem tem a maior taxa de acerto, sobrevive quem gerencia e respeita o risco em cada uma das operações todos os dias. Se essa forma de enxergar o trading fez sentido, se essa estrutura clareou as coisas, uma forma de retribuir é deixando um like. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar para mais gente. E claro, se inscrever no canal garante que a gente se veja nos próximos. E para finalizar de verdade, uma pergunta para reflexão de cada um. Olhando para a própria jornada, qual é hoje o maior erro ou o maior desafio na gestão de risco? Compartilhem aqui nos comentários. Vai ser ótimo continuar essa conversa por lá. Um abraço e até a próxima.